Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição 8 do dia 22 de agosto de 2021. O título da nossa lição é Naamã é curado da lepra. Nesse terceiro trimestre do ano, as nossas lições bíblicas estão com o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E nesta lição de número 8, nós vamos falar aqui de mais um milagre realizado por mão do profeta Eliseu. Antes de iniciarmos os comentários, deixa eu só informar que no vídeo abaixo eu já apresentei a lição, contexto áureo, verdade prática, leitura bíblica em classe, para hoje ficar apenas com o comentário da lição, para não ficar um vídeo muito extenso. Quero te pedir também que, se ainda não se inscreveu no meu canal, que você o faça. Amém? Então vamos aqui para a nossa lição do dia de hoje. Nesta lição nós temos aqui 4 personagens importantes, que é o Naamã, o sírio, o profeta Eliseu, a menina escrava, que ela entra aqui também como uma personagem, e Geazi, o servo de Eliseu. Nós sabemos que os milagres de Eliseu, eles eram bem conhecidos na época, não é? Ele era uma pessoa bem conhecida. Mas quando chega no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus mostra que há também uma importância grande no ministério desse profeta, já no Novo Testamento. Ele faz menção ao profeta Eliseu e ao milagre realizado na vida de Naamã. Olha o que Jesus diz: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então aqui Jesus fazendo menção aqui da vida aqui deste profeta e também aqui deste milagre que Naamã recebe. Então, quem era Naamã? No tópico de número 1, vai tratar aqui da vida de Naamã, falando um pouquinho de quem ele era. O nome Naamã significa benevolente, e ele era ministro do alto escalão do governo sírio, cuja capital era Damasco. É importante também lembrarmos aqui que a Síria ela era uma importante adversária e por longa data foi adversária de Israel. Há até menção no livro de Reis de alguns confrontos da Síria com Israel. 1 Reis 11, 25, 20, versículo 1 e versículo 22, capítulo 22, versículo 31. Inclusive, Acabe, o rei Acabe, ele foi morto durante uma guerra contra a Síria. Não sei se os irmãos lembram que nós falamos como foi a morte de Acabe. Está em vídeos anteriores. Então, ele foi morto em guerra contra a Síria. Só que neste tempo do acontecimento, aqui da cura de Naamã, eles estavam em paz. O Naamã, ele é descrito na Bíblia como um homem valoroso, está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Ele era um homem valoroso, respeitado, vitorioso em várias conquistas pela Síria. Inclusive, o texto bíblico faz menção que o Senhor dera, isso mesmo, o Senhor Deus dera livramento aos sírios por conta do capitão Naamã estar à frente desse exército, né? Está lá no capítulo 5, versículo 1. Mas aí traz uma informação importante também sobre esse rei. Porém, ele era leproso. Ou seja, ele era valoroso, respeitado, honrado, porém leproso. Por que traz esse porém na vida dele? Porque este porém fazia com que ele fosse, de alguma forma, evitado. Por quê? Porque a lepra ela era uma doença contagiosa. Lá em Levítico, capítulos 12 e 14, nós vemos as minuciosas indicações sobre o diagnóstico da doença, já em Israel. Então, alguns critérios para saber se a pessoa era leprosa era se ela tinha ulceração,
afundamento da pele, embranquecimento dos pelos. Identificado o leproso, ele tinha que deixar a casa. Ele tinha que recolher-se num lugar previamente designado, cobrir a boca com um pano e anunciar em alto e bom som que era impuro. Então havia uma marca sobre a vida destes homens, não é? E a constatação da lepra, tanto se a pessoa foi contaminada como da cura, ficava a cargo dos sacerdotes. E quando a pessoa era curada, ela passava por rituais. E de acordo com a palavra de Deus, Naamã, esse respeitado general sírio, ele foi contagiado pela lepra, essa doença terrível que alastrava as regiões da época. Então ela era uma doença de pele altamente infecciosa e naquela época levava à morte. Os leprosos eram afastados da sociedade, mas Naamã, como uma peça socialmente fundamental para a época, provavelmente ele tinha, vamos dizer assim, alguns privilégios. Mesmo sendo leproso, ele vivia em sociedade. Faz menção aqui da esposa dele, não é? A escrava, a menina escrava que estava lá, ela tinha contato, ela via o Senhor mesmo que à distância, e ele tinha aqueles servos, né, que o serviam, que também vai fazer parte dessa lição. Então, pela importância do capitão Naamã, ele vivia aí na sociedade, embora eu acredite que devido ao fato da doença ser contagiosa, ele tinha sim alguns momentos que ele tinha que ficar recluso ou talvez algumas restrições. A palavra de Deus não registra, mas ele devia sofrer com esta lepra, porque a menina ela vai perceber o infortúnio do Senhor e vai falar de quem poderia curá-lo. Então ela percebia que isso deixava ele talvez um pouco mais distante. E é interessante observarmos que foi devido a esta lepra que Deus foi misericordioso e gracioso com ele. E por isso Naamã conhece e reconhece Deus como o Senhor, o único Deus que a partir de então ele vai servir. Não é? Há alguns pontos a destacar nesta primeira parte aqui. Este primeiro subtópico é a importância de Eliseu em Israel. Ele era tão conhecido a ponto da menina escrava lembrar-se dele como alguém que poderia livrar o seu senhor daquela doença. E também é importante destacar aqui, através da cura desse comandante sírio, a graça oferecida aos gentios. É interessante aqui que Donald Stamps ele faz um comentário aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal acerca deste comandante da cura que ele recebeu. Olha o que ele diz aqui, ó. No ato de a gráfica no ato de a graça salvífica de Deus transpor os limites da nação de Israel, temos uma antevisão de Jesus no novo concerto. Lucas 4, 27, Atos 22, 21, Romanos 15, de 8 a 12. E também do fato de que para recebermos a salvação, precisamos renunciar ao orgulho e humilhar-se diante de Deus e receber a purificação pelo sangue de Jesus. Então, isto que acontece com Naamã é uma figura do que viria a acontecer mais tarde, uma simbologia, é um símbolo também, traz para nós simbologias do que viria a acontecer mais tarde. Os gentios iria fazer parte do povo de Deus. E aqui já acontece na vida de Naamã, não é? Israel, ele tinha esta missão de apresentar o Deus Todo-Poderoso às outras nações. De alguma maneira ele falha, mas alguns são alcançados. E aqui nós vamos ver um pouquinho da provisão de Deus na vida deste comandante sírio. O segundo tópico vai apresentar aqui a escrava, uma testemunha de Deus. Provavelmente esta menina, ela tinha uns 12 anos, a palavra de Deus não traz a idade dela, mas eles calculam que pela idade,
por ela se tornar escrava, e fala de uma menina, a palavra de Deus fala de uma menina, provavelmente aí ela estava aí na idade entre 12 ou um pouco mais. E aí a Bíblia registra a passagem dela lá em 2 Reis 5:2, diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então essa menina, ela foi para a casa do comandante Naamã e servir a sua esposa. E ela foi uma agente de Deus na casa de Naamã, porque ela vai ali apresentar a providência divina que o seu senhor precisava. Olha o que ela diz lá no versículo 3. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então ela garante que lá em Israel há um profeta de Deus que poderia restaurar o seu senhor. E ela não tinha nenhum motivo para ajudar o seu senhor. Ela não tinha nenhum motivo para condoer-se dele. Ela estava ali como escrava. No entanto, em terra estranha, sendo escrava, ela demonstra misericórdia pelo seu senhor, falando de Eliseu, o profeta de Israel, como um único com poder para restaurar a lepra. Essa menina, ela é exemplo, não é? Em nossos dias, para os nossos jovens, nossos adolescentes, pré-adolescentes, não é? Fica aí um aviso para os pais também dessa faixa etária. Levem seus filhos para a igreja, para a escola dominical, para que eles tenham oportunidade, aonde eles estiverem, de pregar o Deus vivo, como esta menina fez, não é? Ela provou que não importa onde nós estejamos, o nome do Senhor, ele precisa ser mencionado como aquele que oferece salvação, cura e libertação. Nas escolas, nas universidades, nos trabalhos seculares que nossos filhos estão, nossos adolescentes e pré-adolescentes, eles têm oportunidade de falar onde tem um Deus que cura. Então, esta menina, assim como Daniel e seus amigos, assim como José, como Moisés, em terra estranha, não deixaram de servir e fazer menção do verdadeiro Deus. E a palavra de Deus diz que a menina, a fala da menina, ela chamou a atenção de Naamã. Ele teve grande aceitação de Naamã, tanto pela esposa como pelo chefe. Está lá no versículo 5. Está no versículo 4. Diz assim: Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Ou seja, teve plena aceitação a palavra da escrava, não é? E aí nós destacamos que este general, este capitão, comandante, Naamã, ele era um homem muito importante, pois o próprio rei da Síria intermediou este contato. Então, uma importância em dinheiro foi enviada, assim como roupas de presente ao rei, para que Naamã recebesse a sua cura. Provavelmente parte deste dinheiro seria dada a Eliseu. Então, fala-se aí em 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. O autor traz aqui uns valores bem altos. Até se nós formos olhar a Bíblia de Estudo Pentecostal, o talento ele tem um valor diferente. Mas eu vou aqui citar aqui o que o autor deixa registrado. Era composto mais ou menos de 350 quilos de prata, 1.070 quilos de ouro, não é? 70 quilos de ouro. E além disso, essas 10 vestes, aí que talvez seja um conjunto completo de roupas aí para o rei. 10 mudas de roupas novas. Isso era coisas importantes naquela época, porque era tudo muito difícil, não é? E ali ele manda esses presentes ali. Provavelmente para o rei e talvez aí também um pouco para o profeta após ele receber o milagre, porque é oferecido algo a Eliseu. Nós não sabemos o que é oferecido. Mas quando Geazi ele corre atrás de Naamã,
ele faz menção a vestes e prata. Então, parte disso daí pode ter sido oferecido para Eliseu. Então, Naamã levou uma fortuna para receber a cura da lepra. O rei de Israel, provavelmente Jorão, ficou muito atemorizado com a carta que ele recebeu, pois ele pensou que estava sendo vítima de uma emboscada, pensando que a Síria iria atacá-los novamente, e naquele período eles não estavam em guerra, eles estavam em paz. E ele também sabia que seu pai fora morto, não é? Por um ataque da Síria, conforme vimos em aula anterior. Mas ele não entendeu, não é? A palavra de Deus diz que quando ele recebe a carta, ele está lá no versículo 7, ele rasga suas vestes e ele é irônico. Olha o que ele diz: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envies a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então ele achou que ele estava sendo alvo aí de um truque, de uma emboscada, esquecendo que em Israel havia um profeta de Deus, que ele já bem conhecia, não é? Que já tivemos passagens aí que relata os dois. E aí a gente vai lembrar que ele é um rei mau, que ele não conhece a Deus, não é? Não entende o poder de Deus, embora já tenha visto, e fica ali temeroso. Vamos para o nosso tópico 2, que traz o título O Mergulho no Rio Jordão. Neste tópico, o autor vem tratar aqui de 3 temas importantes. O primeiro, que Eliseu não se impressionou com a pompa ou com o luxo, não é? Apresentado ali por Naamã. Depois nós vamos falar sobre a decepção e a cura de Naamã. E o terceiro, Deus ainda opera milagres e não misticismo. Como nós dissemos em aula anterior, nesse primeiro subtópico aqui, vamos falar um pouquinho sobre o fato de Eliseu ser mais próximo das pessoas. Nós vimos um Eliseu mais próximo dos reis, aqui próximo a Jorão, não é? Que ele fica sabendo o que aconteceu dentro do palácio, quando ele rasga as vestes, e aí ele manda perguntar o que acontece. Então ele é uma pessoa mais próxima das pessoas. Também nós vemos um profeta que exerce aí atos, não é, de misericórdia para com o outro, apresentando Deus como o Deus de Israel, o Deus misericordioso e gracioso. E aqui na vida de Naamã. Nós vimos isso, essa questão aí da misericórdia de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus, na vida daqueles homens que vimos anteriormente, que estavam em guerra, faltou água. Também no caso da viúva que ia perder os filhos. Também ali no caso daqueles homens que tinham apenas 20 pães e eram mais de 100 homens, e ali há uma multiplicação, também salvando os profetas de um alimento que estava envenenado. Então o profeta Eliseu, ele é um profeta mais próximo das pessoas, da dor das pessoas, não é? Não que com isso ele faça só o que ele quer, não é? Ele faz de acordo com a vontade de Deus. Então ele fica sabendo que Jorão rasga suas vestes e manda perguntar. Por quê? Porque o rasgar vestes no tempo de Israel era sinônimo de luto, tristeza, no caso de Jorão, desespero. E ele quer saber o que está acontecendo para o rei reagir daquela forma. E ali, quando ele fica sabendo, ele fala a seguinte frase: deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Profeta de Deus para curá-lo ou para falar, não é? Trazer ali algum juízo, como acontece com Acasias, não é? O profeta, ele não fala dele, ele fala aquilo que Deus quer. Quando nós vemos o ministério de Eliseu, que as coisas que ele fala acontecem, muitas pessoas podem pensar que porque o profeta falou, aconteceu. Aconteceu porque falou aquilo que era a vontade de Deus. Profetas são arautos de Deus,
são porta-vozes de Deus. Então ele fala aquilo que Deus manda. E provavelmente aqui já tinha tudo preparado para uma cura para este comandante Ciro, não é? E a palavra de Deus diz lá no versículo 9 que Naamã veio à casa do profeta. E aqui nós destacamos alguns pontos. O primeiro, Eliseu, ele não era um homem que se importava com este poder, com as honrarias ou com o prestígio do capitão Naamã, não é? O luxo, a pompa, o poder do capitão Naamã não o impressionaram. Ele era um homem compromissado com Deus e as riquezas de Naamã também não chamou a sua atenção. Aí o que ele faz? Ele manda um mensageiro ir de encontro ao capitão Naamã. Olha o que diz a palavra lá no versículo 10. Então Eliseu lhe chamou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então ele manda um servo trazer a mensagem ali para Naamã, não é? O pastor Clayton diz no seu livro de apoio: tanto a forma como Eliseu recebeu Naamã, quanto a ordem que lhe deu para ser curado por Deus, foram humilhantes para um comandante sírio acostumado a honrarias. Então o profeta ali mostrou que ele estava a serviço de Deus. E para Naamã ser curado, ele deveria obedecer ali a norma que ele diz, não é? O apóstolo Tiago, falando aqui dessas honrarias ou dessa importância que as pessoas dão umas para as outras, ele nos ensina do perigo aos tratamentos diferenciados na igreja, trazendo para os nossos dias. Ele fala que, ele traz aqui um ensino como homens honram outros homens de forma diferente aos irmãos da fé. Está registrado lá em Tiago, capítulo 2, versículo 2 a 5. Olha o que ele diz: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: aceita tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado, porventura não fizeres distinção dentre de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então ele trazendo aqui para o nosso ensino que nós devemos ter cuidado, assim como Eliseu. Então a pompa, o luxo, as honrarias, o poder do capitão Naamã não fez com que ele fizesse ou que ele tivesse uma atitude diferente, não é? Ele agiu ali de forma como se fosse com outra pessoa qualquer. E lá no subtópico 2, nós vamos tratar aqui da decepção e a cura de Naamã. E no verso seguinte, o autor sagrado registra a decepção do capitão. Está no versículos 11 e 12. Faça a leitura aí, não é? Porque Naamã, ele fica indignado. Porque ele já tinha na cabeça dele de como seria. Ele planejara. Olha o que ele diz, ó. Porém, Naamã muito se indignou e foi-se, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele pensou que ele seria recebido, não é? Que ele invocaria o nome do Senhor, tocaria nele e ele seria curado. Então ele já planejara. E quando ouve que tem que descer ao Jordão e mergulhar 7 vezes, ele fala: porventura Abana e Farquar, rios de Damasco, ou seja, lá na Síria, não tem rio, não são melhores do que todas as águas de Israel? Segundo historiadores, as águas do Jordão eram águas lamacentas e sujas, não é?
e ele acha impróprio um capitão descer aquelas águas lamacentas, né? Queria rios mais dignos de um capitão, como Abana e Farpar. O que nós podemos destacar? Naamã sabia sim quem faria o milagre. Ele faz menção ao nome do Senhor. Ele diz: invocará o nome do Senhor. Ele sabia que tinha um Deus de Israel que iria prover a cura. Então, a impressão que nós temos é que ele tinha fé que seria curado. O que ele não queria é a indignidade de descer ao rio Jordão, porque ele era um homem orgulhoso, não é? Ele sofre um baque ao ser exposto a uma ação tão indigna como mergulhar 7 vezes num rio sujo. E também, nesta passagem, nós temos a presença dos seus servos, porque pelo que registra aqui no versículos 11 e 12, ele decide ir embora, porque a palavra de Deus diz que ele foi-se, e voltou-se e se foi com indignação. A impressão que temos é que ele foi a caminho da volta à Síria, ou talvez chegou à sua casa, e aí chegam esses servos. Olha o que eles disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então eles quiseram mostrar ali que aquilo ali era mínimo, não é? Descer ao Jordão mergulhar 7 vezes, ao que ele receberia, que era a purificação da lepra, que trazia tanto desconforto para este homem. Nós vemos aqui também uma grande sabedoria nesses servos. Por causa dele, o Senhor Naamã volta, não é? A palavra de Deus diz que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E aqui traz 2 informações. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então, este mergulho, não é? Onde ele creu que o Senhor faria, foi fundamental para a vida de Naamã. E é fundamental para nossas vidas também obedecer aos mandados do nosso Senhor, para uma cura, para uma libertação, para tudo aquilo que ele fala a nós. É interessante também falar aqui de como ficou a pele dele. A carne como de menino e purificado. Vida nova, salvação. Ele reconhece a Deus como o único Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Está registrado na palavra de Deus que ele sai dali, não é? E ele chega diante de Eliseu e diz: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, primeiro ele fala ali, reconhece que há somente um Deus em Israel. E nas ações dele, depois, mostra que este homem encontrou salvação. Sendo para nós aí mais um sinal, não é? Uma tipologia do que viria bem mais tarde com o nosso Senhor Jesus, quando os gentios recebem a fé no Salvador. Deus ainda opera milagres e não misticismo. Por que o autor vem falar disso? Primeiramente, ele vem falar isso por causa do número 7, porque Eliseu fala para ele mergulhar 7 vezes. Olha o que o autor diz aqui na lição. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único que relata o uso deste número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. É por isso que ele vem tratar aqui dessa questão do misticismo, que nós devemos tomar muito cuidado em nossos dias. Quando Eliseu faz desta maneira, quando Deus manda Eliseu fazer desta maneira, não quer trazer para nós como uma regra. Não é uma regra que nós devemos seguir. Na experiência a qual Eliseu passou, foi desta maneira. Na experiência que Naamã passou, foi desta maneira. Mas não se repete, não é?
Não há um segmento de ideias que traga para nós pensarmos que precisa usar tal simbologia ou numerologia, não é? Isto é uma espécie de superstição, diz o autor. O poder de Deus está acima disso tudo. O poder de Deus na vida de Naamã foi realizado por sua fé e por sua obediência. Amém? O nosso tópico 3 vem tratar do tema Geazi é acometido da lepra. Então, nós vemos aqui um homem leproso que vem em busca de Deus para receber a cura desta enfermidade, e nós vemos um servo do profeta ser acometido de lepra. Vamos ver por que acontece isso na vida de Geazi. Então, o subtópico 1 vai falar da rejeição dos presentes. Nós vimos aqui que Naamã, ele oferece presentes para Eliseu após a cura. E nós vemos a recusa do homem de Deus. Diz assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então, o que quer dizer isso? Ele recusa o presente, Naamã insiste em doar, fazer a doação, e ele diz que não. Esta ação de oferecer presentes ao profeta era algo comum na época, não é? Talvez pela vida que os profetas levassem, pela dependência da ajuda das outras pessoas. Nós vemos ele sendo ajudado mais à frente pela Sulamita, que é uma mulher rica, de posses, que vai deixar um quartinho lá no fundo da sua casa para o profeta. Então, ele é um costume ajudar os profetas. Se ele recebesse esta quantia, ele não estava errando. Talvez não tanto, não é? Se foi toda aquela riqueza que ele levou, que seria dado ao profeta, mas se ele ficasse com algo, não seria errado. Mas para Eliseu era errado. Eliseu, ele não aceita, não é? Ele não aceita receber das mãos daquele homem. Não é? A palavra de Deus não registra o que ele dá, mas deve ter sido um alto valor, porque chamou a atenção de Geazi. Também nós aprendemos, o que nós aprendemos com este profeta de Deus é que, e que mais tarde foi ensinado para Jesus, que faz com que ele seja um profeta honrado, não é? Além de tudo, Jesus diz, Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então ele achou indigno ele receber aquilo. E ele fala por quê? Ele fala que ele diz assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Então ele declara que ele está na presença de Deus e que por isso ele não vai receber aqueles presentes. Paulo fala disso em 2 Coríntios 2,17. Olha o que ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então essa ideia também está presente aqui na fala de Eliseu. Diante da presença de Deus, ele achou que ele não deveria tomar aquele presente. Então Eliseu estava mostrando para Naamã que a cura fora um ato misericordioso e gracioso de Deus, e que nenhuma soma poderia retribuir. E a resposta de Naamã é interessante no versículo 17. O autor não comenta, eu pesquisei, ele diz assim: ele disse a Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha o que ele está pedindo para o profeta, ele está pedindo terra. Então, o jugo de mula, 2 mulas, um jugo, 2, não é? Então, ele está pedindo terra suficiente que 2 mulas carregue, terra de Israel. Parece um pedido incomum, não é? Aos nossos olhos, esse pedido de terra. Aí, olhando aqui, pesquisando, Champlin diz que eles tinham uma ideia
naquele tempo, de que cada terra tinha seu próprio Deus e que ele só poderia ser adorado ali, naquela terra. Deixar um território e viajar para outro era ficar sobre a jurisdição de outro Deus, o proprietário espiritual daquela terra. Então eles tinham aí uma espécie de misticismo, talvez de superstição quanto a isso. E essa ideia, ela fica bem clara quando ele fala aqui mais à frente de deuses de adoração. Ele fala de holocausto, não é? Outros deuses, senão a Deus. Então, alguns historiadores também entendem que aquela terra seria feita um lugar ali, onde ele adoraria ou faria os seus holocaustos a Deus. E depois ele vai fazer menção aqui ao Deus da terra dos Círios, que é Rimon. Ele fala assim, ó: nisso perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu servo. Então ele está falando aqui que quando ele voltar para o país dele, ele vai ter que entrar no templo de Rimon. Como um comandante da Síria, ele seguia o rei. Então, quando o rei colocasse ali, se prostrasse diante, né, do deus Rimon, ele também deveria estar presente. E ali ele pede perdão e pede uma concessão a Eliseu. E ali ele fala: vai em paz. Então, é outra passagem que nós devemos tomar cuidado e não pensar que é uma norma, que uma pessoa que está servindo a Deus pode servir a outro Deus. Isso contraria a palavra de Deus. Aqui é um caso à parte em que Eliseu, ele não está concordando nem discordando, falando que ele vá em paz com a ideia dele. Não é? Ele agora receberá o Senhor como seu Senhor, pelo que ele registra, não é? E ali, mais à frente, ele vai ter que estar na casa de Rimon. E ele fala: vai-te em paz. Então, não é uma concessão para nenhum salvo, nenhuma pessoa que serve a Deus, servir a outros deuses. A mesma ideia também presente aqui nesses 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão para ser curado. E depois, no subtópico 3, vem falar ali da ganância de Geazi. Nós sabemos o que acontece. Geazi vê Naamã indo embora com toda aquela riqueza que Eliseu não quis, e ele segue ali, mente para Naamã, diz que Eliseu pediu para ele acompanhá-lo, está em 2 Reis 21, 25, e ele apodera-se dos presentes ali. E quando ele volta, não é? Ele mente para receber os presentes, e quando ele volta, ele mente novamente. Só que Eliseu era um homem de Deus, ele sabia o que ele havia tomado, ou recebido ali de Naamã, por algo até que nem veio, não é? Da mão dele. Foi Eliseu, como profeta de Deus, que havia realizado este milagre. E aí ele fala assim: porém ele diz: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Então aqui nós temos uma ideia da quantidade de coisas que Naamã deu ali para Geazi. E ali vem vamos dizer assim, a punição por ele ter reagido desta forma. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. E a palavra de Deus diz que a ele e a semente dele. Então, Geazi, ele era avarento. Ele não fez como Eliseu, que aprendeu com Elias, a ser um servo fiel a Deus, a se aproximar de Deus, a conhecer a Deus. Mas ele aproveitou a primeira oportunidade que ele teve para tomar posse daquilo que não era para ele. Não era nem para Eliseu, porque Eliseu não quisera, não é? Então ele fez algo
muito terrível, ainda mentindo para Naamã, trazendo a ideia de que Eliseu que pedira, sendo que ele já havia recusado anteriormente. Então foi uma coisa muito indigna e mostra para nós, como o autor diz aqui, que as bênçãos de Deus e os dons de Deus, eles são inegociáveis, podendo talvez trazer até maldição quando manipulados de forma errada e com interesses espúrios, como Geazi reagiu. Amém? Então, nesta lição, a qual nós aprendemos bastante, ela traz algumas mensagens para nós. Eu vou terminar aqui com a aplicação registrado na revista Ensinador Cristão desse trimestre. Faz aqui uma aplicação, eu vou estar lendo. Diz assim: a presente lição nos mostra que por meio de um homem estrangeiro, Deus mostra seu amor por todos os povos. O Deus Todo-Poderoso opera em toda a humanidade. Ele nunca esteve alheio ao mundo. A lição também nos ensina que o orgulho e a falta de fé não têm lugar diante de Deus. O ser humano precisa deixar o orgulho de lado, bem como a incredulidade, para viver uma vida com Deus. Infelizmente, isso tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Não se chega a Cristo por causa do orgulho humano, da falta de fé. Oremos para que o Senhor quebrante o coração dos pecadores. Não podemos negociar o sagrado no reino de Deus. Tirar vantagens com as bênçãos de Deus é blasfêmia. Amém? E assim eu termino o comentário desta lição, te agradecendo se você ficou até o final e rogando a Deus, pedindo a Deus a bênção dele sobre você, sua casa, sua família, a igreja a qual você pertence e a sua escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe a todos.